Opa, já estamos entrando ao vivo aqui. O pessoal aí chegando. Que hoje nós vamos responder algumas perguntas aí do pessoal, conversar um pouquinho com vocês sobre a política brasileira. Lá tá chegando o pessoal aí. E olha só essas mensagens de estrela aí, eu nunca tinha... Eu vi uma vez, na verdade. Estrelas ativadas. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não consigo ver. Tudo bem, pessoal? Fala, patriotas, como é que vocês estão? Eu aqui estou improvisado na minha sala, aqui no Rio Grande do Sul. Depois vocês vão me dizendo aí de onde vocês são, a gente vai conversar um pouco. Pessoal, deixei um comentário hoje lá para vocês, falando para vocês fazerem algumas perguntas para a gente estar respondendo aqui na live de hoje. Então, se você também tiver alguma pergunta, quiser enviar aí para a gente vai estar respondendo. Um abraço aí para Ezequiel Vargas, Direita RS. Vamos ouvir muito falar do nome desse rapaz aí, um cara sensacional. Um abraço especial aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, um abraço especial pro pessoal de São Paulo, que me segue muito, Santa Catarina, e para todos os estados do Brasil. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu recebi algumas perguntas, tá? E eu vou estar respondendo a maioria delas. Mas antes disso, eu quero agradecer muito vocês que estão dando todo o apoio para a página. Por que eu digo isso? Aqui na minha página, vocês lembram, vocês me acompanham há muito tempo aí, vocês lembram que nossos vídeos, batiam aí 1.800.000 visualizações, 300.000 visualizações, enfim. E muitos de vocês chegaram até o nosso conteúdo, foi por causa disso, né? E o que aconteceu? Teve uma galera que se juntou aí, esquerdista, petista e tudo mais, e começou, a descer a lenha na minha página. Desceu a lenha na minha página. Daqui a pouco eu mostro minha princesinha pra vocês aí, pra quem tá perguntando. Desceu a lenha na minha página, sabe? Detonou a página. E o que aconteceu? Eles tiraram o meu alcance. Eles tiraram. Então, o que acontece? Se vocês olharem os vídeos, principalmente dos últimos 7 dias, os vídeos estão alcançando pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas mesmo. Isso não é culpa minha. Muita gente está reclamando. Ó, Rony, eu não tô recebendo mais teus vídeos. Ó, Rony, teus vídeos não aparecem mais para mim. Ó, Rony... E é verdade. Realmente não tá aparecendo os vídeos. Porque realmente a gente está sofrendo um boicote, sim. Então, peço para vocês que sempre que vocês puderem, dá uma olhadinha na minha página, se inscrevam no meu canal no YouTube, porque o YouTube não está fazendo isso que está acontecendo aqui. Me sigam lá no Instagram também. No Instagram eu venho falando sobre outros conteúdos e consigo trazer conteúdos bons aí para vocês, enfim, daquele jeito de sempre, muito bem humorado, para fazer com que a gente, entenda o que está acontecendo, mas sem perder o sorriso no rosto, tá bom, gente? Pessoal, é o seguinte, então eu vou começar a ler algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí para mim também e a gente vai conversando. E a primeira pergunta que eu recebi aqui foi da Rosa Maria de Arazal. Rosa Maria de Pomerode, Santa Catarina, cidade que fala alemão em Santa Catarina. Ela perguntou bem assim: boa tarde, você acha realmente que a CPI do dia 8/1 vai dar em alguma coisa? Obrigado. Gente, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante, eu queria falar isso há um tempinho com vocês, mas não tive ainda como colocar ali no meio da live. Existem duas situações hoje. Uma é a CPI e a CPMI. Qual que é a diferença delas? A CPI é a comissão de inquérito do Senado, e a CPMI é a comissão mista, que inclui também deputados, e pipipi, papapá, aquela coisa toda. Rony, o que isso significa de fato? Significa que a CPI depende que o presidente do Senado, que é o Pacheco, bote em votação. Só que essa CPI é um pedido que foi feito pela Soraya Trumbic. Vocês lembram da Soraya Trumbic, aquela que levou um pau do Bolsonaro durante aí os debates e tudo mais, e outra que tá sumindo aí da vida política. Então essa provavelmente não sai a CPI. A CPI não, mas a CPMI vai sair, tá? Eu tenho conversado com muitos deputados, um pessoal amigo meu, e vai sair a CPMI. Qual que é o resultado de uma CPMI? Por exemplo, fizeram a CPI lá contra o Bolsonaro. Vocês lembram disso, da questão do Covid e tudo mais. Só que não tinha prova de nada, fizeram tudo que fizeram contra o Bolsonaro e não descobriram nada, e continuam não descobrindo. Isso o próprio Flávio Dino já deixou claro que não descobriram nada e tudo mais, tá? E aí não deu em nada. Então tem muita CPI e CPMI que realmente não dá em nada. Só que o que a gente quer com a CPMI?
A gente quer chegar a uma conclusão de quem realmente foram os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. Porque hoje nós estamos numa situação assim, nós da direita estamos sendo acusados de ser terrorista, nós estamos sendo acusados de ser terrorista, sendo que o MST é terrorista e a esquerda chama de movimento social. Nós estamos sendo acusados de ser terrorista e a gente quer investigar para dizer, opa, peraí, não é bem assim. Mas, porém, entretanto, a esquerda não quer que investigue. Por quê? Porque a esquerda vive de narrativas, gente. A esquerda ela quer manter a narrativa firme, a narrativa forte, para chegar e botar na cabeça do povo que não, a direita é má. Porque nem todo mundo, né, é politizado igual nós. Vocês estão aqui assistindo uma live política comigo e tal, nem todo mundo é politizado igual vocês, nem todo mundo busca entender. Tem muita gente que o que elas ouvem na rua, o que elas ouvem aí na televisão, é a verdade para elas, tá? Então assim, ó, a CPMI ela é para quê? Para mostrar quem realmente são os culpados e responsáveis pelo que aconteceu. Então assim, a CPMI tem que sair, estamos com todos os nossos deputados, o nosso pessoal realmente está forte. Todos os deputados que nós estamos vendo que estão tirando as assinaturas da CPMI vão rodar, tá? Vão rodar, a gente vai fazer um trabalho, nós vamos avisar, ó, esse deputado tirou, esse aqui também tirou, esse aqui tirou e tudo mais, tá bom? Beleza, gente? Então tá mais ou menos assim. Se tiver mais alguma pergunta, vão mandando aí, a gente vai responder. Outra coisa muito interessante que me mandaram aqui, e esse assunto é muito importante que vocês saibam. É muito importante que vocês saibam, que vocês compartilhem, que vocês entendam esse assunto aqui, porque as pessoas precisam saber de fato o que está acontecendo. E a mídia, a imprensa, está deixando passar despercebido. Qual que é a novidade, né? Que a imprensa está se lixando, né? Pro povo brasileiro. E foi uma pergunta da Tânia dos Santos. Ela me mandou lá no direct bem assim. Boa tarde, bom domingo. Minha pergunta é: o que está fazendo o Lula em relação aos ataques no Rio Grande do Norte? Nada. Por que não fazem baderna, os mesmos que festejam o resultado das eleições? Tá? Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, gente. Prestem muita atenção. O Rio Grande do Norte, não sei se vocês estão acompanhando, e talvez você mora no estado do Sul, talvez você mora num estado que não é do Nordeste ou que não é do Rio Grande do Norte. E você pensa bem assim, bobagem, não tem por que eu me preocupar com isso. Então presta bem atenção. Hoje eu vi um vídeo que para mim foi cabal, assim. O vídeo mostrando o que essas facções criminosas que estão destruindo lá, atacando fogo, fazendo o diabo mesmo, né? No Rio Grande do Norte, estavam pedindo, negociando lá com o governo para que, né, o governo recuasse, enfim. E a maioria das coisas foram coisas de presídio, querem mais visita íntima, querem mais não sei o que, um monte de coisinhas que eles pediram assim. E ameaçavam com arma, sabe? Uma coisa bem pesada o vídeo, inclusive, que eu vi. Só que tem um porém nessa história toda. Vocês lembram que durante as eleições, quando acabou o primeiro turno ainda o primeiro turno, quando acabou, onde que estavam comemorando o resultado? Nos presídios. Aí você, Rony, por que estavam comemorando o resultado dos presídios? Isso era uníssono. Era presídio aqui na minha cidade de Erechim, recebi vários vídeos, inclusive postei aqui no Rio Grande do Sul, quanto lá no Nordeste, em qualquer lugar, todo o Brasil, o presídio estava comemorando. Por quê? A gente vê situações também do Lula subindo em locais extremamente perigosos, né, sem escolta nenhuma, e nós fomos proibidos durante a eleição de falar sobre isso. Enfim, tudo isso foi acontecendo, pipipi, popopó, beleza. Só que agora chegou as eleições, o larápio passou a mão nas eleições, essa é a grande verdade, e aí o pessoal começou a cobrar. O pessoal que deu a vitória, o pessoal, né, essa galera, né, essa galera que Flávio Dino não tira a arma de cidadão de bem, mas não tirando desses caras, essa galera começou a cobrar. E aí o que acontece? A gente está numa situação que é a seguinte: se o governo ceder, e eu acho que vai ceder as negociações, né, dessas facções, isso vai chegar no teu estado, cara. Você que está aí me assistindo, aí temos mais de 2.300 pessoas ao vivo agora, isso vai chegar no seu estado. Rony,
Como assim vai chegar no meu estado? Muito simples. Essas facções, se vocês olharem os mapas das facções no Brasil, elas não são só em um estado. Tem algumas que são só estaduais, outras que ultrapassam essas fronteiras, tipo o PCC, que é o Comando Vermelho e tudo mais. E essa galera vai olhar e dizer, opa, peraí, funcionou aqui no Rio Grande do Norte. Por que a gente não faz aqui no Rio Grande do Sul também? Por que a gente não faz em São Paulo? Por que a gente não faz no Rio? Por quê? Eles estão fortemente armados, a população não está fortemente armada, a polícia hoje que tá aí, a polícia de Lully, né, tá, bandido botado no pedestal, cidadão de bem jogado debaixo, né, do tapete, cidadão de bem pagando imposto, inclusive para sustentar a criminalidade. Então os caras estão fortemente armados, eles sabem que não vai dar em nada, e essas manifestações não, esse terrorismo, né, que esses bandidos estão fazendo, pode muito bem servir de exemplo e chegar aí no estado de vocês. Eu fiz um Reels falando sobre isso lá no Instagram, por isso que eu peço, se você me segue lá no Instagram, ou se não me segue ainda, vai lá e me segue depois lá no Instagram também. Vocês estão entendendo mais ou menos qual que é a situação que está acontecendo? E claro, a imprensa ela não vai falar nisso. E pior, eles vão dizer não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se vocês prestarem atenção no caos que está lá no Rio Grande do Norte, vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Ninguém do governo botou intervenção lá até agora. 7 dias de caos. Né, o povo não pode sair na rua, um desespero total, mas não teve intervenção. Agora, no dia 8 de janeiro, né, aconteceu aquele caso às 3 da tarde. Quando era 5 da tarde, o Lula já tinha uma intervenção pronta, ele já estava no lugar para dar entrevista, já tinha uma coletiva esperando o Lula, depois ele bota, né, enfim, botou. A intervenção já começou. Uma intervenção que, inclusive, não tinha necessidade, pois os atos pararam ali naquele momento mesmo. Tá, gente? Então, assim, isso é um governo de bandidos. Isso é um governo que faz acordo com aquilo que há de pior. E eu afirmo isso. Eu afirmo porque, assim, a esquerda e a imprensa, elas são especialistas em tentar... Você olha aqui, isso aqui, você sabe que isso aqui é uma xícara, né? Isso aqui é uma xícara. Ok? Xícara ou caneca, dependendo do lugar que você está me assistindo. Mas você sabe o que é isso aqui. A esquerda ela vai olhar e dizer, não, isso aqui não é uma xícara. Isso aqui é um piano. Um piano, né? Tal, não, é um piano. E eles vão insistir nessa narrativa até fazer todo mundo convencer todo mundo que isso aqui é um piano. E aí depois vão te proibir de dizer que isso aqui é uma xícara. E você entende? É mais ou menos assim que funciona. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte pode sim servir de exemplo, um exemplo péssimo, e aí para os nossos estados. Então a gente tem que ficar muito de olho, vocês são patriotas, tem que ficar muito atento, e é por isso que, gente, eu não tenho um meio termo comigo, cara. O cara que apoia bandido, o cara que votou nesses caras, sabendo dessa ligação deles com bandido, sabendo tudo isso, é no mínimo cúmplice. É no mínimo cúmplice, não tem essa de, não, eu apoiei o Lula, sabendo que ele era ladrão, sabendo que ele tinha esses envolvimentos, sabendo tudo isso, mas não, isso não existe. Não existe, tá bom? E eles estão totalmente concomidados ali. Se vocês estudarem a história das favelas no Rio de Janeiro, a ascensão delas durante o governo Brizola, né, que tem muita gente que ama o Brizola, que ele saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, um cara de esquerda também, vocês vão perceber que são acordos que foram feitos. Vocês me dão os votos aí do morro e a gente não bota força policial, né, no morro. Resultado foi muito simples. Criminalidade tomou conta. Vamos para a próxima pergunta aí, galera. Vocês devem estar pensando, o Rony na live não faz tanta piada e não sei o que. Porque a live geralmente é pra gente conversar, né, e tal, e falar desses assuntos mais, que às vezes a gente não pode falar nos vídeos porque os vídeos são derrubados. Gente, é vídeo derrubado quase todo dia. Sabe, lá no YouTube não tem tanto. Mas aqui, cara, é complicado. Gente, é complicado. A perseguição é uma coisa absurda, complicada, tá? Quero mandar um abraço pro pessoal do Distrito Federal, Rio de Janeiro, que eu vi mensagens aqui. Enfim, conforme eu for vendo aqui, eu respondo para vocês. A Lola Borges da Silva mandou bem assim. Rony Gabriel, quando vamos ver
quando vamos ter o nosso presidente Jair Bolsonaro de volta para salvar o Brasil. Confiamos em vocês. Sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, a 7ª maravilha do mundo. Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Gente, Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, o negócio é o seguinte, eu acho que ele já até pensou em voltar, mas todas as vezes que, né, ele está programado para vir e tal, criam uma cortina de fumaça para tentar desvirtuar ele, para tentar tirar ele da jogada. E o Bolsonaro é o seguinte, ele vai voltar na hora certa, é um baita estrategista, ele é um cara inteligentíssimo, tem gente que diz, mas ele é isso, aquilo, outro. Cara, o cara virou presidente da República sem apoio de ninguém. Então tudo isso que a gente tem hoje, vocês assistindo, a gente acreditando na política, foi graças ao Bolsonaro, tá? Graças ao Bolsonaro. O pessoal quer ver minha filha, já vou chamar ela. Depois traz a Sofia aqui, amor. Mas foi graças ao Bolsonaro, tá, gente? Então o que a gente tem hoje de política, de direita, é graças a ele. Então esse cara, eu tava vendo uma coisa hoje que saiu uma notícia, e depois eu quero mostrar umas notícias pra vocês. Fiquem aqui comigo na live, que no final eu vou mostrar umas notícias muito, muito interessantes pra vocês. André Sanches do Corinthians, depois vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto aí. E o Bolsonaro, o negócio é o seguinte, olha ali quem tá aqui, ó. Deixa eu pegar, esperem um pouquinho, fiquem aqui. Deixa eu lá. Oi? Olha aqui, ó. Tava mamando, gente. Gente, tava mamando, gente. Olha a minha camisa, gente. Olha a minha camisa. Dá uma olhada. Dá um tchau lá pro pessoal. Tu não dá tchau ainda, né? Não dá tchau, só fica olhando ali. Tu tá dando tchau? Tá aqui, ó, a Sofia, minha filha, né? Ela tá hoje com 18 dias. Se eu não me engano, nasceu dia 1º de março. Por isso que vocês devem ter visto que eu tô meio na correria, ó, o olho um pouco mais pesado, né, mamãe? Tá aqui a Sofia, né? Agora eu vou dar lá ela pra mãe dela, porque ela precisa mamar, tá, gente? Mas fiquem aqui, eu já venho, só um minutinho. Amor. Voltamos. Agora quem viu, viu. Quem não viu, vai ter que assistir depois a live gravada. Do que eu tava falando agora? Bolsonaro, é isso mesmo, gente. Bolsonaro é o seguinte, cara. Vamos falar numa coisa muito importante para vocês. Conservador e liberal, tá? Vocês já vão entender onde eu quero chegar para falar do Bolsonaro. O liberal, tá todo mundo desesperado. Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo indignado, tá todo mundo, meu Deus, porque o Lula agora ferrou com a gente, nós fizemos o L, agora o Lula não tá seguindo mais, né, as nossas diretrizes do mercado, em vez do Meirelles, botaram a anta do Haddad, a burra da Dilma, vai assumir BRICS, tá todo mundo desesperado. E eu acho isso o máximo, gente. Eu acho o máximo, por quê? Porque, cara, eu tenho uma teoria. Eu não quero que ninguém se dê mal. Não quero que ninguém se dê mal. Agora tem um porém. Enquanto o petista não entender que quem ferra com o Brasil é o PT, a gente vai ganhar uma eleição, eles vão ganhar outra. A gente vai ganhar uma eleição, eles vão ganhar outra. Vocês estão entendendo? E vou falar de eleições também depois, tem uma pergunta bem legal sobre isso. Eles vão ganhar outra. Então assim, ó, às vezes eu quero ver esses liberais se ferrando, porque assim, ó, quando tava o Bolsonaro, tava o Paulo Guedes, o Brasil passou por uma pandemia, passou por uma guerra, nós ainda tínhamos, né, algum poder de compra, nós ainda tínhamos, né, alguma coisa que a gente conseguia fazer. Mas agora, subindo imposto, pau e pau no lombo do trabalhador brasileiro. E essa galera que é o pobre, não sei o quê, porque tem que respeitar, porque não sei o quê, porque é Lula, né, essa galera finge de cego. E o liberal, ele não vai pra luta. E por que eu digo isso? Porque sabe esses caras, tipo PSDB, vereador do PSDB, MDB, esses caras de centrão, que eles sempre tentam agradar a direita e a esquerda, aí tu olha, pelo menos ele não se envolve em polêmica. Bom, esses são os caras mais perigosos na política, porque eles representam um sistema político. Entende? Então, quando você for votar, eu sei que você, né, tem eleições ano que vem, vocês têm que olhar, o cara é de direita, tá num partido de direita, um cara
pensa, é um conservador, pensa como a gente, então é esse cara que eu vou apoiar. Agora, pô, Sophie subiu a hashtag. Olha, Sophie. É Sophie. Sophie, ela escreveu certinho. S-O-F-H-I-E. É isso aí o nome dela, tá, gente? E, enfim, como é que eu tava falando mesmo? Então, assim, é da direita. Então, Bolsonaro é o nosso líder, tá? E aí, tem muita gente que fala do Tarcísio, candidato. Beleza, eu acho que o Tarcísio é um baita cara, só que o Tarcísio não é um conservador de fato. É bom deixar claro, eu gosto do Tarcísio, o jeito dele Cara, o Tarcísio é sensacional, mas ele não é um conservador de fato. E a gente precisa ter conservadores no governo. Por quê? Qual que é a diferença? O conservador, ele não ataca só a pauta econômica, né, que ajuda a crescer o Brasil e tudo mais. O conservador, ele também vai lá e fala assim, eu não quero que falem meninas todas na escola. Vocês estão entendendo? O conservador, ele não quer ideologia de gênero homem competindo com mulher, igual o Nicolas. O Nicolas Ferreira é um conservador, eu sou um conservador, entendeu? Ele vai lutar também pelos princípios, que são os princípios que nós defendemos como sociedade, entende? Então é importante isso também, e é isso que eu espero de fato, né, de um Tarcísio. Mas o meu candidato à presidência da República em 2026 é Bolsonaro, beleza? Não tem outro, é o Jair Bolsonaro. É o nosso capitão, é nele que eu confio, é ele que fez esse movimento todo, é ele que fez a direita, né, acordar, a direita crescer e nós sermos quem, né, nós somos hoje, tá? É Bolsonaro. Ó, bora para a próxima pergunta, que é bem sobre isso. A René, eu acho que é René Matias Ferreira, mandou bem assim. Qual a possibilidade de evitar fraudes nas urnas em 2026 e o que está sendo feito? Barra Velha, Santa Catarina. Beleza. Evitar fraudes nas urnas. Gente, o que aconteceu nessa última eleição que a gente tem que botar, né, tem que ficar muito lúcido na nossa cabeça. Rony, houve fraude nas urnas de fato? Eu acho que sim. Porque, Rony, tu não tem certeza? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, quando eu digo a gente, vários deputados e tal, de a gente provar tecnicamente isso. Uma coisa que ficou muito clara nas eleições é o quê? A gente não pôde fazer oposição ao Lula, não pôde falar mal do Lula, não podia chamar o Lula de bandido, não podia fazer porcaria nenhuma. Não podia fazer nada, tá? A gente foi impedido de fazer campanha, a verdade é essa. Mas Rony, meu Deus, mas como não teve... Gente, foi só 2 milhões de votos. Se nós tivéssemos a possibilidade, nós como influenciadores, eu aqui nas minhas redes sociais, vocês nas redes sociais de vocês, inclusive vou falar sobre redes sociais daqui a pouquinho, a gente pudesse fazer nossa campanha, eu tenho certeza que a gente tinha virado essas eleições. Então a jogada não é as urnas de fato em si, ou apenas isso. É o quê? São os meios de comunicação que não permitem que nós tenhamos opinião própria. Eles não permitem que eu venha aqui e diga, aconteceu tal fato. Aí vem um fato checadores da internet e diz, não aconteceu. Mesmo todo mundo sabendo o que aconteceu. Mesmo todos os olhos, todo mundo viu acontecer. Tem testemunhas oculares, tem vídeos mostrando, tem tudo. Aí vem fatos checadores e diz que não aconteceu. Vem o TSE e diz, você não pode falar sobre isso e aquilo. E aí? Vocês estão entendendo? Então assim, como é que a gente vai evitar? Primeira coisa, a pauta do voto impresso precisa voltar. Quando derrubaram o voto impresso, como é que foi? Foi o STF que foi lá interferir e pedir para eles derrubarem, porque não tinha dinheiro suficiente para botar, né, as impressões nas urnas e pipipi, papapá e tudo mais. Hoje não tem essa justificativa mais. Não existe mais essa justificativa. E eles querem dizer, não, porque voto impresso é não sei o quê, votar em cédulas, estamos voltando para o passado. Pô, vamos combinar? Quem entende do voto impresso, entende. Não tem nada a ver com votar em cédula, gente. Sabe, eles fazem isso exatamente para confundir a cabeça dos mais humildes, que não são igual vocês, que estão aqui buscando informação, que estão estudando, tentando entender sobre política. E tem muita gente que é burro, cara. Eu fico, sabe? Tem gente que não entra na cabeça deles, beleza? E é uma verdade, gente, é isso. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ganhar a guerra cultural. Inclusive,
Eu tô indo para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né, que é o estado que eu moro hoje. E vou falar com alguns deputados amigos meus e tudo mais. Já falei com Gustavo Gaia e mais algumas figuras que o que a gente está querendo fazer? Nós queremos abrir uma CPI ou criar uma lei muito clara para proibir que essas empresas, esses fatos checadores e as redes sociais não deem transparência na forma com que eles fazem as análises. O que é? A gente não quer mais que o Facebook chegue lá no Facebook da Silvana, que mandou pergunta, da Reni, e diga, você está bloqueado, não pode mais compartilhar porque feriu não sei o quê. Não, você tem que dar o direito dessa pessoa se defender, você vai ter que mostrar o porquê que ela fez, a pessoa vai ter que ter o direito de mandar uma justificativa, entendeu? Tem que ter regras para isso. Outra coisa que tem que ter regras, não pode existir fatos checadores, Estadão checa, não sei o que, fato fake, que simplesmente chega e diz, não, isso aí é falso. Não pode, então a gente quer criar uma lei, e eu vou defender isso, seja agora, seja na próxima, quer criar uma lei para simplesmente acabar com isso daí. Acabar, entendeu? Tem que acabar com isso. E esse é o primeiro ponto, a gente poder fazer nossa campanha, a gente poder... Ah não, fulano se sentiu ofendido porque espalhou fake news. Faz como é na vida real, tu tem que ir lá processar, pedir retratação, e tá isso bem reguladinho do jeito que é. Agora, Facebook... Twitter, Instagram, chegar lá no Facebook teu, no meu, e simplesmente chegar e dizer, tu tá restrito. Não, tu tá proibido. Não, isso aqui é falso. Isso não pode acontecer. Isso fere muito a liberdade de expressão de nós cidadãos. Isso é um absurdo, é o cúmulo do absurdo. E eu defendo sim, quando se fala em regulamentar redes sociais, eu quero regulamentar as redes sociais. Mas não tirar a liberdade dos usuários que estão aqui querendo informações porque não confiam mais na imprensa tradicional. Aí a gente não confia mais na imprensa tradicional, aí vem a imprensa tradicional e diz, isso é falso, então tem que tirar do ar. Opa, peraí, viraram tribunais de censura agora? Porque isso só acontece com a direita. Isso só acontece com a direita. Você não vê uma publicação da esquerda ou de um esquerdista tá lá com uma tarja de falso, tá lá com uma tarja Estadão verifica, tá lá. Você não vê esquerdista tomando ban em rede social. E eles podem falar coisas absurdas, podem ameaçar, e vocês sabem disso porque vocês leem muitas vezes os comentários do meu vídeo. E isso acontece. Vocês sabem disso, que isso é uma verdade. Então nós vamos lutar fortemente contra isso daí. Quero informações do Rio Grande do Sul. Essa live tá mais para o Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul tem um governador que, ao meu ver, o pessoal fica dizendo que ele é de direita, mas ao meu ver não é. E é um cara que tá o do Eduardo Leite, que tentou derrubar o Bolsonaro aí, achando que ia ser candidato a presidente, voltou para cá, enganou o povo e agora vai aumentar o ICMS lá em cima e todo mundo vai pagar gasolina cara. Quem dera se todo mundo tivesse um Tarcísio no estado, né? Quem dera, né? Agora, antes de eu passar para uma matéria aqui da Globo e tal, me fizeram uma pergunta pedindo se eu vou ser candidato a alguma coisa. Vamos falando de mim agora, tá? Gente, eu não vou mentir para vocês. Se chegar com condições reais, né, vai depender, falta muito tempo, eu pretendo sim disputar as eleições lá de 2026, né, para um cargo de deputado federal, estadual e tudo mais. Né, e botar essas ideias em prática. Mas eu vou, já confirmada, que eu vou concorrer a vereador na minha cidade, né, que é Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou concorrer a vereador na próxima eleição, tá? Provavelmente aí pelo PL e tal, a gente está em negociação ainda, porque a gente tem um movimento muito legal chamado Direita RS, aqui no Rio Grande do Sul, que é baseado na Direita Minas, lá de Minas. E eu acho que todos os estados têm que ter um movimento desse, de jovens que vão pegar, vão fazer um trabalho legal, vão, né, crescer e fazer esses jovens sair dessa ideia de esquerda e tal. Então a gente quer eleger vereadores no máximo de cidade possível e depois sim ter deputados e tal. A gente quer mais Nicolas Ferreira no Brasil, a gente quer mais Eduardo Bolsonaro, a gente quer mais essa galera, sabe, que pega firme, que vai... A gente quer mais, e para isso a gente tem que se movimentar. E, inclusive, como eu falei para vocês, eu tô indo para Porto Alegre agora na sexta-feira, ficarei lá sexta e sábado, e nós vamos ter essa reunião aí dessa galera do Direito RS, e a gente vai começar a movimentar esse estado, e vamos dar auxílio também para os outros estados que quiserem criar
esse movimento. Nós vamos crescer. Se acharam que derrubando o Bolsonaro, tirando ele, ia acabar com a direita no Brasil, os caras estavam enganados. A gente está vindo com força, a gente está se organizando, a gente não é mais bobo de primeira viagem, né? Nós estamos, decolando, e vocês podem aguardar que nós vamos ter gente de alto nível mais pra frente aí, né, nas nossas cidades. Eu primeiro vou concorrer a vereador aqui na minha cidade de Erechim, como eu falei para vocês, mas aí mais para frente, com certeza, eu pretendo alçar, né, enfim, mas isso vai muito tempo ainda para frente. O que eu gosto mesmo é de conversar com vocês, é mostrar a verdade, sabe, descer a lenha, falar de forma, né, do jeito que eu sou assim o dia inteiro, e é isso que eu quero passar para vocês. Galera, agora dá uma olhada nisso aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver, tá? Não sei se vai dar para ler aqui. Olha lá. Não, porque vai ficar ao contrário, mas eu vou ler para vocês. Olha só. Política. Governo Lula é avaliado como ótimo ou bom por 41% dos brasileiros. Sabendo que semana passada saiu uma pesquisa sobre os analistas de mercado e ele foi avaliado como péssimo ou horrível por 99% dos analistas de mercado. Ou seja, o pessoal que estuda, que entende, que busca entender, 99% diz Lula é um lixo. Mas tá dizendo aqui, tá dizendo a pesquisa, né? Pesquisa nada comprada, que o governo Lula é avaliado por 41% como ótimo ou bom. Aí você vai ver aqui a pesquisa, né? Ruim ou péssimo, só 24%. Aí eu pergunto, só 24%. Olha a quantidade de gente que assiste a minha live. Olha a quantidade de gente que acompanha o meu trabalho e de outros tantos de direita. Aí sai matéria dizendo que a direita está crescendo nas redes sociais, a esquerda está diminuindo. Eu fico pensando, será que a direita, o pessoal que votou no Bolsonaro, está avaliando o governo Lula como ótimo ou bom? Esses caras são muito canalhas, né? E aqui 57% aprova a maneira de como o Lula está governando o Brasil. O Lula se elegeu com 2 milhões de votos apenas a mais que o Bolsonaro. Ele fez 51% dos votos, mas 57% tá. O Cláudio Garcia tá dizendo 94%. São duas pesquisas, tá, Cláudio? Uma deu 94%, se você acha que o Lula está indo pro lado certo. E a outra deu 98% se você acha que o Brasil tá... Uma coisa assim, tá? Mas são duas pesquisas. Uma 99% e outra 94%, tá bom? Só pra ver das dúvidas aí. E aí... Eles estão querendo engolir que o povo brasileiro tá gostando do governo Lula. O povo brasileiro tá gostando de pagar imposto. O povo brasileiro ama imposto na gasolina. O povo brasileiro tá amando aí, né, que o consignado dos idosos acabou. O povo tá taxando tudo. Tá taxando. O Haddad é o seguinte, ó, isso aqui, ó, taxa. As roupinhas do bebê que eu comprei, ó, taxa. Vamos taxar. Tem que taxar todo mundo, tem que não sei o quê. O povo tá gostando disso? Não, é porque o preço da carne caiu. É igual eu falei outro dia, né? O preço da carne caiu e a gente sabe que o preço da carne caiu por causa da doença da vaca louca. Então, me leva a crer que o Lula botou, né? Injetou a doença da vaca louca para fazer o preço da carne cair. Esses caras acham que a gente é trouxa. O governo do Lula é uma porcaria e tá mais do que provado isso. E aí, na hora de falar do Bolsonaro, eles não avaliam o governo Bolsonaro. Não, a fonte galera, imagem de reprodução, eu já vou olhar aqui pra vocês bem certinho, mas é do IPEC, tá? Pesquisa IPEC, se vocês quiserem procurar lá, pesquisa IPEC e tal. E a rejeição ao Lula, que estão perguntando, disseram que ruim ou péssimo, só 24% das pessoas disseram que tá péssimo o governo dele. Então, eu acho que essa galera tá comendo cocô, só pode tá comendo feno, né, porque não... Desculpa, mas não tem condição de achar que o povo é burro a esse ponto. E vem mais taxa por aí, né, eu tava vendo, fiz meu último vídeo ali que eu postei, pra quem não viu, vai ali, assiste o vídeo inteiro, o pessoal falando, né, que porque os próximos 3 meses vão ser piores, o próprio pessoal do governo Lula falando isso daí. E aí, na hora de falar a avaliação do Bolsonaro, em vez de avaliar o presidente Bolsonaro, se você acha que ele estava certo, estava errado, se o país melhorou, não, eles chegaram e fizeram assim. Para 51% dos brasileiros, Bolsonaro não é culpado por atos golpistas. O que acontece? Isso é uma estratégia da esquerda. O que a esquerda faz? Vamos dizer que tem duas pessoas.
A pessoa L, né? Pessoa L, né? Não tô falando o nome de ninguém. É um ladrão, comprovado. É um corrupto. É bandido. É idiota. É tudo que é de pior. O cara foi pego. O cara foi pego roubando, foi preso, né? O L, tá? E aí tem a pessoa B. A pessoa B não é ladrão, não é corrupto, não é nada disso. Nada, tá? Tá aqui, a B. Só que a pessoa B é uma pessoa meio fio desencapado, por assim dizer, né? É um cara mais grosseiro, é um cara que fala de forma mais, né, papapá, a pessoa B, a L e a B. O que a imprensa faz? A pessoa B, todo mundo sabe que é honesta e tal. Eles começam a bater na pessoa B e param de bater na pessoa L até dar a entender pro povo que os dois são iguais. Todo político é ladrão. Quem faz as pessoas pensar que todo político é ladrão é exatamente o ladrão que quer equiparar aqueles que não são a ele, porque daí na hora de sair pedir voto, esses caras vão e conseguem votos com mais facilidade. Entende? Então quando fala, todo político é igual, porque todo não sei o que, a intenção é quem que ganha com isso? Ladrão, esquerda, pipipi, popopó. E é isso que a esquerda faz. Ela cria narrativas de joias, ela cria narrativa de leite condensado, cria narrativa de Viagra, ela cria narrativa, e as narrativas quando elas são descobertas, eles não vão e fazem retratação. E um caso muito claro, isso foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Teve aquele negócio de trabalho análogo ao escravo, que as vinícolas não tinham nada a ver. Mas daí veio o Fantástico, fez uma reportagem detonando as vinícolas, detonando todo mundo. E agora a Polícia Federal veio com um auto inquérito mostrando que as vinícolas não tinham nada a ver. Vocês acham que o Fantástico vai fazer uma reportagem de 15 minutos para fazer retratação? Claro que não, não faz. Quando, todas as vezes que saiu, né, as narrativas contra o Bolsonaro caiu por terra, a Globo não fez retratação. Por quê? Porque não é interesse deles. Gente, Rony, você tem que ser entrevistado no programa Oeste Sem Filtro. Se eles quiserem, estarei totalmente aí disponível. A gente vai gravar um podcast daqui a uns dias, tá, gente? Quando tiver material bem legal, nós vamos gravar um podcast falando bastante sobre política, falando bastante sobre, né, fazendo umas piadinhas, como sempre, né? A gente não pode passar por essa vida sem rir. Mas agora uma coisa eu tenho certeza. Muita gente está me perguntando, e esse é o último assunto dessa live, que depois, né, quero que vocês descansem aí, a semana está começando e tudo mais. Muita gente que provavelmente chegou da igreja agora, pipipopopó. Gente, impeachment do Lula. Eu não posso dizer quando vai acontecer e como vai acontecer. Não posso, porque eu não tenho bola de cristal, tá? O que eu sei fazer é análise política baseada na minha experiência e tudo que eu estudo, que eu passo aqui para vocês nos meus vídeos. E aí, ó, o Emerson acabou de perguntar, se Alckmin entrar, quem ele vai tirar? Beleza, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o jogo para vocês. Há muito tempo atrás, inclusive foi um dos vídeos que fez o meu canal subir, porque eu fiz uma análise política mostrando para vocês e provando que o Alckmin provavelmente ia ser presidente da República. Esse vídeo viralizou e virou uma opinião formada da maioria dos patriotas e tudo mais, e por que tudo isso aconteceu. Então hoje todo mundo sabe que o Lula só saiu da cadeia porque ele era o único que justificaria uma retirada do Bolsonaro, tá? O único que poderia justificar tirar o Bolsonaro era o Lula, beleza? Show de bola. Logo, o sistema político não podia mais ficar, né, à mercê do Lula ou de Bolsonaro, porque quando eles tiraram a Dilma lá atrás, eles achavam que o Alckmin ia ser presidente. O Alckmin ficou em terceiro, ficou empatado com o Cabo Daciolo. Só que surge o tal do Bolsonaro, ganha apoio, começa a crescer. Aí eles começaram a bater no Bolsonaro, acharam que o Bolsonaro ia cair, o Bolsonaro só cresceu e continua crescendo, eles querendo ou não. Né? E aí eles tinham, como é que a gente vai fazer? Ninguém vai derrubar esse cara, vamos soltar o Lula. Eles fazem acordo para soltar o Lula, né? O Alexandre de Moraes vira, né, a cadelinha, o cachorro, o cão brabo. A cadelinha é o Landolfo Rodrigues, cadelinha do PT, né? Vai lá e manda um pedido para STF, ele vai. Mas aí o cão brabo ali, né, o pitbull, que é o Alexandre de Moraes, ele pega ali, dá um jeito de soltar o Lula, dá um jeito de não permitir a gente fazer campanha, como eu falei no início da live e tudo mais. E aí pegam e botam aí o Lula ganha a eleição, né? Entregam, né, a eleição nas mãos do Lula. Eu tô contando essa história para vocês entenderem. Então hoje a gente tem um Alckmin quieto, aparecendo pouco, não está, como é que eu posso dizer, não está se desgastando, de certa forma, politicamente.
um cara que nunca ganharia uma eleição, né, a nível de Brasil, tá? Fizeram acordo com o Lula, tu vai botar o Alckmin de vice. Por quê? Porque muita gente me pergunta, Rony, se odiavam tanto o Bolsonaro, por que não fizeram um impeachment do Bolsonaro? Eles não fizeram impeachment do Bolsonaro, meus queridos, porque o Bolsonaro ele é muito inteligente. E na hora de escolher um vice, ele escolheu um general do exército, que é um Mourão. E o Mourão, ele é bem visto no exército e tudo mais, e né, faz as cagadinhas dele e tal, mas ele escolheu um general. E a esquerda morre de medo do exército ainda. Embora né, as Forças Armadas estão deixando a gente muito a desejar, que tem muita melancia lá, eles morrem de medo, tá? Só pra vocês entenderem. Aí o Bolsonaro vem de novo para uma eleição, queriam que fosse outro vice, não, tem que escolher, não, ele vai e faz o quê de novo? De novo, o Bolsonaro concorreu com o general Braga Neto. Isso é para quê? Para impedir que ele tomasse o impeachment. Vocês entendem? Porque eles não precisam de crime, eles nunca precisaram de crime para acusar o Bolsonaro, agora ficam dizendo que vão prender o cara. O cara não fez nada, só não deixou roubar, tá? O cara não fez nada. Então é assim mais ou menos que a esquerda né, e o sistema político trabalham. Então aí hoje nós temos ali um Geraldo Alckmin meio paradão, né, ali, olhando, observando, assumiu um ministério e tudo mais. E aí, eu não sei se vocês perceberam, depois que a poeira do 8 de janeiro, de certa forma, baixou, o que o Alexandre de Moraes começou a fazer? Começou a soltar os patriotas. O Alexandre de Moraes começou a liberar as redes sociais de muitos deputados de direita que dessem a lenha no Lula, exatamente para permitir que o Lula comece a ficar desgastado. Volta e meia, se vocês assistem meus vídeos, vocês vão perceber que a imprensa, tipo assim, Globo desce a lenha no Lula, CNN bate no Lula, sempre fica, né, a Miriam Leitão ali tentando defender, mas não consegue, mas isso é de propósito, aquelas gaguejadas dela e tudo mais. Por quê? Porque eles querem que bata no Lula, eles querem o Lula comece a desgastar, eles querem que o Lula comece a desgastar para que justifique a derrubada dele. Simples. E entra um Alckmin e pacifica, de certa forma, o país. Por quê? Porque daí eles vão dar um jeito de... Só que assim, ó, provavelmente eles só vão derrubar o Lula no dia que eles conseguirem não prender o Bolsonaro. Porque eles não são loucos de prender o Bolsonaro, mas tornar ele inelegível. Isso eles vão dar um jeito de fazer, gente. Eu não falo isso com alegria, vocês sabem disso, mas eles vão dar um jeito de fazer isso com o nosso presidente Bolsonaro. E no dia que eles tiverem o Bolsonaro inelegível, dá 4 ou 5 meses, no máximo, eles vão derrubar o Lula. Tá? Eles vão derrubar o Lula, por quê? Porque eles não querem, né? Eles não querem Bolsonaro concorra, eles não querem que o Bolsonaro ganhe, eles não querem nós conservadores no governo. Então eu tenho certeza disso, tá? Eu tenho certeza absoluta. E daí eles já começam a trabalhar também nomes para 2026. Aí a gente acabou de falar do tal do Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, que é um cara que ele já é trabalhado junto com Tabata Amaral e tantos outros para isso, para tal da Agenda 2030, que é essa agenda progressista, essa agenda LGBTQI+, HDMI+, entendeu? É essa agenda aí que a gente não concorda, de não querer um cara no mesmo banheiro que nossas mulheres. Enfim, essa agenda, esses progressistas defendem. Quem é a última barreira disso? Nós cristãos de verdade, nós conservadores. Às vezes o cara não é cristão, mas ele é conservador porque entende a importância disso. Então nós somos a última barreira. E você, né, que está assistindo isso aqui, é a última barreira. Eu quero agradecer a você por estar comigo, tá? Eu vou começar a fazer essas lives todo domingo, se eu conseguir, tá? Para conversar com vocês aqui. Então, geralmente no domingo de manhã eu vou escrever lá, ó, mandem perguntas para a live de hoje que a gente vai responder. E eu vou fazer igual hoje, assim, vou ler o nome de vocês, as melhores perguntas, vou responder e a gente vai continuar trabalhando e crescendo. Outro pedido que eu faço para vocês é sigam minha página. Se você já segue, me segue lá no Instagram. Se tu puder também, vai lá no YouTube. No YouTube que não tá bloqueando meus vídeos. Vai lá, assiste os vídeos lá também, né? Puder se inscrever, ativar o sininho para receber mais os vídeos. Na próxima live eu falo mais sobre o código-fonte também. Hoje eu não vou conseguir falar, tá, com vocês, até porque minha bateria daqui a pouquinho acaba. E se vocês puderem, continuem assistindo meus vídeos. Se vocês pegarem os vídeos, assistam ele do início ao fim, porque isso ajuda muito mesmo para que esse vídeo vá mais para frente. Como eu disse, vocês sabem, eu tomei um gancho aqui, né, nessa rede social e eles não estão permitindo mais que os meus vídeos sejam recomendados. Por isso que vocês não estão recebendo os meus vídeos,
por causa que a esquerda se juntou para começar a denunciar meu canal. Então agora os vídeos que antes batiam 1 milhão, 700 mil, 500 mil, 300 mil, né, na pior das hipóteses 200 mil, estão batendo 7, 8 mil, sabe? Às vezes chega a 40, raramente, sabe? Então preciso da força de vocês, pelo menos até que esse gancho caia. Então, para continuar fazendo esse trabalho, tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, tá bom? Me sigam também no Instagram, Twitter, quem tiver. E tamo junto, que sempre que eu puder eu vou responder vocês lá no Instagram. Aqui no Facebook eu não consigo, realmente, é muita mensagem. Então às vezes eu consigo ver algumas e tal, mas são momentos raros. Já lá no Instagram, quando me mandam no direct, eu sempre procuro pelo menos ver, ler, responder, curtir ali a mensagem de vocês. Então se vocês quiserem estar me seguindo lá para ter uma interação mais legal, a gente consegue. Forte abraço, que Deus abençoe grandemente a semana de vocês, sabe? Vai ser uma semana maravilhosa para vocês, que a mão de Deus esteja sobre vocês, tá bom? Não vamos desistir do Brasil, e aquela história, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Até o próximo vídeo.